Eu queria fazer uma pergunta para você. E essa pergunta vai mais ou menos na esteira do que foi o encontro de casais. E eu, como estou assim, ainda empolgado no clima do encontro de casais, eu queria fazer então uma pergunta para você. Você é feliz? Você é feliz? De verdade, não precisa me responder. É uma pergunta retórica. Mas você é feliz? Há muitas receitas de felicidade circulando por aí. Porque as pessoas querem ser felizes. Ninguém, em sã consciência, deseja ser infeliz, viver uma vida miserável, viver uma vida sem graça, sem sabor. Todo mundo quer viver bem. Mas o que é a felicidade? O que é a felicidade? Muita gente acha que a felicidade é o seguinte: é algo que a gente vai, num determinado momento, encontrar lá na frente. Então você deve perseguir a felicidade. Em determinado momento você vai encontrá-la. Então há pessoas que pensam: quando eu me casar, aí eu vou ser feliz. Quando eu realizar o sonho de fazer aquela viagem, aí eu não vou precisar de mais nada. Quando eu comprar aquela casa, com certeza a felicidade vai bater na minha porta. Quando eu comprar aquele carro, quando eu terminar minha faculdade, quando eu conseguir aquele emprego, aquele trabalho. Então tem muita gente vivendo nesse mundo do quando. E o problema é o seguinte: essa felicidade baseada no quando, na verdade, ela nunca chega. Sinto muito te dizer, mas ela não vai chegar. Porque a questão é, a felicidade não é algo a se encontrar lá na frente, mas a felicidade é um jeito de se viver. A felicidade não é no quando, mas é no enquanto. Enquanto eu estou aqui. Não é lá na frente, mas é no agora. É uma maneira de eu encarar a vida, é uma maneira de eu viver a vida. Isso é que pode representar a felicidade. Então, você é feliz? E eu tenho aqui para você uma receita fabulosa. Como eu disse, há muitas receitas que indicam o caminho da felicidade, mas eu quero deixar uma com você, que você já conhece. Muito provavelmente, então, nós vamos relembrar essa receita para a gente ser feliz. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Jesus, então, começa aqui o chamado Sermão do Monte, esse texto que vai até o capítulo 7 de Mateus, um dos textos mais extraordinários aqui do Novo Testamento, para mim, pelo menos, é um texto maravilhoso. E ele, então, diz o texto que ele sobe ao monte e se assenta. Essa atitude de Jesus era a atitude própria de um mestre que indicava aos seus discípulos que ele ia ensiná-los alguma coisa. E aí os seus discípulos, então, vendo essa atitude de Jesus, já abrem os ouvidos para ouvir o que o mestre tem a ensiná-los, e o mestre, então, vai dá-los a receita de uma vida feliz. Porque a palavra que Jesus usa aqui, bem-aventurados, lá no original, a palavra macários, significa o quê? Como é feliz. Como é feliz. Bem-aventurado significa isso. Como é feliz. Só que essa felicidade não é uma felicidade superficial, passageira, só momentânea. É a felicidade da gente viver uma vida que a gente sabe que tem significado, de uma vida que tem sentido, de uma vida que nos satisfaz e de uma vida que, acima de tudo, agrada a Deus. Essa felicidade de viver uma vida que realmente nos preenche, mas que a gente sabe que agrada a Deus. Bem-aventurados, como são felizes, em primeiro lugar, os humildes de espírito. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não é? Bem-aventurados, como são felizes os humildes de espírito. Humilde de espírito significa aquela pessoa que reconhece a sua falência espiritual, que reconhece que precisa de Deus. Eu e a Rosângela temos convivido com um casal, são o sogro e a sogra do Rafael, nosso filho do meio. O Rafael está com 32 anos. 32 anos. Eu me lembro, inclusive, de uma cena. Nós estava aqui pregando e depois fomos celebrar a Santa Ceia. E as crianças já estavam lá na galeria. O Rafael devia ter uns 3 anos. E na hora da ceia, então, a gente faz aquela pergunta: algum irmão, porventura, não foi servido do pão? Ele lá na galeria já levantou a mão. Né? Imediatamente ele levantou a mão, querendo participar da ceia aos 3 anos. Né? Um outro domingo, estava pregando aqui no púlpito e, de repente, o Rafael aparece aqui, entra correndo aqui no púlpito, me puxa pelo paletó e me mostra o desenho que ele estava fazendo lá no cultinho. Né? Então, esse era o Rafael. O Rafael é a 1000 por hora. Né? O Rafael é aquele que ainda quer mudar o mundo. O Rafael andava muito angustiado com as coisas aqui no Brasil, né? E Deus resolveu levá-lo para bem longe daqui. O Rafael hoje mora na Suécia, né? Então ele está mais tranquilo lá. Ele é músico e está trabalhando lá na Suécia. Mas o que eu queria dizer é que no convívio com o sogro e a sogra do Rafael, nós temos tido uma experiência muito interessante. Eles são assim, eles não são cristãos. Eles têm até um lado bem místico. Ele, o sogro do Rafael, ele não é budista, mas ele é muito simpatizante do budismo. E um dia, conversando com ele me disse o seguinte: olha, Joel, está muito difícil. Né? Aí entrou o assunto de religião. A gente tem convivido muito bem, né? E quando a gente pode, a gente fala de Jesus, a gente procura mais testemunhar o Jesus que a gente tem. Mas ele me dizia: olha, está muito difícil, porque eu estou tentando melhorar, estou tentando ser uma pessoa melhor, mas eu não consigo. É muito difícil. Ele é uma pessoa muito correta, né? Mas ele falou: eu quero melhorar, mas está difícil. Está muito difícil. E o próprio Buda dizia para os seus discípulos o seguinte: é preciso lutar até o fim. Lutar para quê? Lutar para se tornar uma pessoa diferente, lutar para se tornar uma pessoa melhor, lutar para se aprimorar.
E o João, então, estava me dizendo, olha, é muito difícil. E realmente essa é uma batalha inglória. Porque o ser humano não consegue dar a guinada na sua vida que precisaria ser dada. Não é possível. Ele está num beco sem saída, diante dos seus próprios dilemas. Então Jesus diz, como são felizes aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Para viver uma vida diferente, para serem novas pessoas, precisam de Deus. Como são felizes essas pessoas, humildes de espírito. Mas Jesus diz mais, bem-aventurados, como são felizes os que choram. Como são felizes os que choram. Uma coisa parece meio estranha, como são felizes os infelizes. Que choro é esse ao qual Jesus se refere aqui? Que choro é esse? O choro é uma coisa muito importante na nossa vida. Eu sou de uma geração que cresceu ouvindo o seguinte, homem que é homem não chora. Depois eu cresci e aprendi que a gente pode chorar. E como é importante a gente chorar. Né? Mas o choro ao qual Jesus se refere aqui é o choro do arrependimento. É o choro do arrependimento. Como é feliz aquele que se arrepende das suas mazelas. Que não se acomoda com as suas incoerências. Que não se acomoda no seu egoísmo, no seu orgulho. Como é feliz aquele que tem a sensibilidade também de chorar pelos pecados dos outros, pelas mazelas da sociedade. Bem-aventurados os que choram por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados sociais. Bem-aventurados, como são felizes, aqueles que não perderam a sensibilidade, que se entristecem diante do mal, que não se conformam, que acham que tem que ser assim, porque não tem que ser. Como são felizes os que choram por causa do pecado, que choram o choro do arrependimento, que choram diante da dor dos outros. Você tem chorado ultimamente? Como é que está o seu coração? Mas Jesus continua nos dando a receita da felicidade. Como são felizes os mansos? Como são felizes os mansos? O que é ser manso? A gente pode pensar talvez no cachorro manso. Né? Eu não acredito nessa história de cachorro manso. Nem eu e nem os carteiros. Né? Não, pastor, pode entrar que o bichinho é manso, ele não morre. Eu não entro. Enquanto não prendem a fera, eu não entro. Mas eu conheci um pastor, não sei se alguém vai se lembrar, um pastor antigo, reverendo Jacó Silva. Reverendo Jacó Silva foi pastor da minha adolescência, lá em São Bernardo do Campo. Pastor que revolucionou a igreja, não só a igreja presbiteriana, mas a igreja evangélica no Brasil. Ele era o profeta do dízimo. Ele esteve aqui nessa igreja falando sobre o dízimo. Né? Ele esteve aqui. E foi muito interessante. Bom, reverendo Jacó, nós tínhamos em casa um cachorro muito bravo, o Bob. Rosângela se lembra dele. Ele era uma fera, né? Mas era muito interessante. O reverendo Jacó chegava em casa para visitar a gente, e ele dizia, não precisa prender o Bob, eu vou entrar. Não, reverendo, não prende. O reverendo Jacó entrava, ia até o Bob não fazia absolutamente nada, como o reverendo Jacó passava a mão na cabeça dele, a gente não acreditava naquilo. Como é que pode? Como é que pode? Bom, mas na verdade nós estamos aqui para falar da mansidão dos cães, né? Embora existam alguns crentes que mordam, né? Precisavam ser mais amansados, ou precisavam ser mais mansos nesse sentido.
Mas o fato é o seguinte, quando Jesus estava falando que são felizes os mansos, esses mansos aqui são aqueles que podem, que sabem abrir mão dos seus direitos. Ser manso, Jesus está dizendo aqui, é aquele que sabe abrir mão dos seus direitos. Mas como, Joel? Mas a gente não está sendo ensinado dia após dia que nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Procurar um advogado, você está sendo lesado em alguma coisa, vai lá no Paiote, né? E o Paiote vai resolver o seu problema, né? Por baixos honorários. Né? Então, e eu quero aqui abrir um parênteses. Né? Gente, nós viemos lá de Florianópolis e ficamos na casa da Valdenise do Paiote. Né? Mas foram momentos assim tão gostosos. Nós fomos recebidos de uma forma tão amorosa. Né? A Valdenise fez um jantar, preparou um café e fez um jantar que dessa vez foi tão bom. Né? E foi uma maravilha. Então, obrigado, viu? Mas a gente não precisa lutar pelos nossos direitos? Sim, é claro. Como cidadãos, como consumidores, nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Se a gente for lesado em alguma coisa, vamos lutar pelos nossos direitos, sim. Mas a questão é, no plano das relações pessoais, das relações interpessoais, no plano das relações familiares, aí sim nós precisamos, algumas vezes, talvez muitas vezes, abrir mão dos nossos direitos, das nossas preferências, dos nossos gostos, em benefício da paz, do entendimento dentro de casa. Onde a gente trabalha, não significa que a gente vai ser capacho dos outros, não é isso. Mas há situações em que nós podemos abrir mão, sim, até de uma opinião. Essa frase eu já disse lá no Encontro de Casais, mas uma frase que eu acho maravilhosa, do poeta Ferreira Goulart, quando ele diz, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Tem muita gente aí cheia de razão, mas que está ficando sozinha e infeliz. Como são felizes os mansos, aqueles que podem, que sabem, em alguns momentos, abrir mão dos seus direitos. Mas continuando, Jesus diz, como são felizes os que têm fome e sede de justiça. E aqui eu me lembro de uma pessoa que foi membro da nossa igreja, lá em Florianópolis, na década de 60 e de 70, eu estou me referindo aqui a Paulo Stuart Wright. Não sei se alguém já ouviu falar de Paulo Stuart Wright. Paulo Stuart Wright era filho de missionários americanos que começaram o trabalho no oeste catarinense. O Paulo Stuart Wright era irmão do reverendo Jaime Wright. Jaime Wright foi um pastor presbiteriano. Jaime Wright foi quem escreveu, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, aquele livro Brasil Nunca Mais. Paulo Wright era irmão de Jaime Wright. Paulo Wright era jovem quando foi para Florianópolis, líder da mocidade na igreja, chegou a ser presidente da mocidade, foi eleito presbítero da igreja, e o Paulo Wright tinha uma vocação política. Paulo Wright foi eleito deputado estadual. E o Paulo Wright fez um trabalho maravilhoso junto às colônias de pescadores em todo o litoral catarinense. Ele organizou, né, as cooperativas dos pescadores que eram explorados, né, naqueles tempos, muito explorados. E o Paulo Wright, então, foi fazendo esse trabalho, conscientizando aqueles homens que eles podiam se organizar, que eles podiam ter uma vida mais digna e mais decente. Paulo Wright, por causa disso, em tempos de ditadura, foi visto como um comunista. Eu conversei com algumas pessoas que conheceram Paulo Wright. A minha conclusão, meu trabalho de conclusão de curso de Ciências Sociais, lá na UFSC, que foi sobre a vida do Paulo Wright. E o Paulo Wright, então, começou a ser perseguido por causa disso.
E pessoas que conviveram com ele diziam: Paulo Reit era, acima de tudo, um missionário. Além de lutar pela justiça, ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele começou a ser perseguido. Como deputado estadual, o pessoal queria achar uma forma de caçar o Paulo Reit, e não havia nada contra ele. Ele era um deputado honesto, íntegro. Aí alguém encontrou uma razão para caçar o Paulo Reit. Ele foi caçado porque ele ia às sessões da Câmara Legislativa sem terno e sem gravata. Então foi por aí que o Paulo Reit foi caçado, porque ele não usava terno e gravata. E aí a perseguição foi tanta que ele caiu na clandestinidade, e em 1973, dizem alguns relatos que ele foi morto pela ditadura e nunca se encontrou o corpo de Paulo Reit. Paulo Reit foi alguém que teve fome e sede de justiça. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Até os Titãs cantaram isso. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Às vezes a gente está se empanturrando aí de tanta comida. Às vezes a gente está buscando aí tanta coisa. E nos esquecemos disso aqui. Como são felizes os que têm fome e sede de justiça. E o nosso país ainda precisa de muita justiça. Nós vivemos num país onde há ainda 10 milhões de miseráveis. 10 milhões de miseráveis. Como são felizes os que têm fome e sede de justiça. Mas Jesus continua. Vocês estão vendo aí que a receita é meio longa, não é? Mas vá prestando atenção. Vá refletindo sobre essas coisas. Aí Jesus continua dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Como são felizes os misericordiosos. O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é eu me preocupar com o bem-estar do outro. Numa época de tanto individualismo, e se há alguma coisa que vai muito na contramão do cristianismo, é isto que a sociedade tem pregado e vivido, ou seja, o individualismo. O cristianismo vai na contramão disso. O cristianismo é comunitário. O cristianismo é solidário. O cristianismo é comunidade. O cristianismo é viver esse uns aos outros. É uma expressão que nós encontramos muitas vezes no Novo Testamento, uns aos outros. Ser misericordioso é não pensar só em si, no seu bem-estar, em viver, usando uma expressão contemporânea, viver na sua zona de conforto, e os outros que se virem, porque eu lutei, porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, eu estou bem, os outros também que trabalhem e que lutem. Só que há muita gente nesse país que não vai ter chance. Ou alguém, não apenas sob o ponto de vista material, social, mas emocional. Alguém que, de repente, vive perto de nós e está em depressão, está vivendo uma tristeza terrível, a vida é um fracasso. E a gente diz: Deus te abençoe, pode ir para a tua casa, eu vou orar por você. A gente tem que fazer algo mais. Bem-aventurados como são felizes os misericordiosos, que se preocupam com o bem-estar do outro. Eu pego no pé da minha igreja, especialmente nos cultos, os cultos da noite, que a gente sempre tem muitos visitantes, e eu digo para o pessoal: um visitante não pode entrar aqui na nossa igreja sem receber um aperto de mão caloroso. Não é possível que vocês não consigam fazer nem isso. Dá um mínimo de atenção para alguém que veio à igreja, alguém que você não conhece. Mas por que aquela pessoa veio à igreja? Ela está procurando alguma coisa, buscando alguma coisa. Pensem um pouco nos outros. Como são felizes
os misericordiosos. Mas prosseguindo, porque o relógio não para. Prosseguindo, Jesus diz: como são felizes os limpos de coração. Os limpos de coração. Como são felizes os sinceros, os autênticos. Ser limpo de coração é ser sincero. E aí nós precisamos aprender com as crianças. Nós precisamos prestar mais atenção às crianças, gente. Às vezes as crianças a gente vai botando meio de lado. Não, a gente precisa ouvir as crianças. Eu estou tendo uma bênção maravilhosa, eu e a Rosângela, de conviver com uma criança, com a nossa neta, a Natália, que está com 6 anos. Mas desde os 4 meses a Natália fica com a gente no período da manhã, depois ela vai para a escolinha, mas ela fica com a gente, né? E tem sido uma experiência fantástica conviver com aquela criança, acompanhar o crescimento daquela criança. Somos só avós, né? Os pais são a Lívia e o Fábio. Então, claro, a avô e a avó estragam um pouco, aí, mas é normal. Depois os pais vêm e consertam de novo, né? Mas as crianças são maravilhosas. Um garotinho da igreja, sei lá, 6 anos, talvez também, foi um dia almoçar na casa de um coleguinha, de um amiguinho. Está ele lá, no almoço, sentado à mesa, e aí a mãe do amiguinho serve a comida, eles comem, ele termina de comer, e aí a mãe do amiguinho se volta para ele e diz: olha, vou pôr mais para você, você quer mais? Ele falou: não, tia, não quero, porque eu só repito quando eu gosto. Sinceridade. Eu só repito quando eu gosto. Né? Então, são as crianças. A Natália tem um amiguinho, o Walter. A Natália tem 6, o Walter tem 7 anos. O Walter mora lá no nosso andar, no prédio, e eles ficaram amigos. Então, de vez em quando ela vai brincar na casa do Walter, o Walter vai brincar lá em casa, né? Aí um dia o Walter estava em casa brincando, estava dando a hora do almoço, e a Rosângela falou com a mãe do Walter se ele podia almoçar em casa. E aí ela falou: não, pode. Aí o Walter também aceitou e tal. Aí sentamos para almoçar, e o Walter enrolou, e não comia, e ali fazendo uma cera danada. No fim, o Walter não comeu praticamente nada, né, Zé? Comeu praticamente nada. A Rosângela ficou preocupada, ela ligou para a mãe do Walter, falou: o Walter não comeu nada. Aí a mãe falou: não, o Walter é assim mesmo. Tinha farofa? Não tinha farofa. O Walter gosta de farofa, mas não tinha farofa. Não, mas tudo bem, tal, não sei o quê. Bom, passou. Aí, alguns dias depois, o Walter estava em casa, também brincando com a Natália, estava dando a hora do almoço, e aí fui perguntar para o Walter: e aí, Walter, quando é que você vai almoçar aqui de novo? Ele se virou para mim e disse: eu nunca mais almoço aqui. Eu nunca mais almoço aqui. Aí ele parou e pensou um pouco, mas é o seguinte: se tiver pizza, eu almoço. De mussarela ou calabresa. Como são felizes os autênticos, os sinceros. Não é? As crianças são sinceras, nós precisamos aprender com as crianças. Nós precisamos ser mais sinceros. Nós precisamos ser mais autênticos. Nós, às vezes, estamos aí interpretando papéis, vivendo de aparência, vivendo aquilo que nós, de fato, não somos. Porque a igreja requer, porque a religião requer, porque os outros vão dizer isso, aquilo, e a gente vai vivendo de aparências. Uma vida, muitas vezes, mentirosa. Nós precisamos ser mais autênticos e mais genuínos. Mais genuínos. Agora, ser autêntico não significa também ser grosso e mal educado. Não, eu sou autêntico. Eu falo o que tiver que falar, eu falo na lata. Não é isso também. É para dizer a verdade, você precisa saber a hora e precisa saber como dizer. Mas na vida, nós precisamos ser mais autênticos. Porque Jesus diz: como são felizes os limpos de coração, aqueles que são autênticos, sinceros, mais genuínos. Mas Jesus continua dizendo: como são felizes
Os pacificadores. Como são felizes os pacificadores. Você leva a paz onde você vai. Na sua casa, você é alguém que promove a paz. Um exemplo maravilhoso de homem pacificador é o exemplo de Isaac. Está lá em Gênesis a sua história. Você lembra daquela história de Isaac que cava um poço? Aí vem lá os pastores dos filisteus e entulham o poço. Não, essa água não é sua, é nossa e tal. E Isaac, ao invés de brigar, de guerrear, não, esse poço é meu, eu vou lutar por ele. Não, Isaac sai, cava um outro poço. Aí vão lá, tomam o poço de novo. Ao invés de brigar, o Isaac vai, cava outro poço. E fazem a mesma coisa com ele. E ao invés de brigar, de lutar, de guerrear, Isaac vai e cava um outro poço. Acho que só lá na 5ª vez que o Isaac vai encontrar sossego. Mas ele teve que cavar alguns poços em nome da paz. Em nome da paz. O que você tem feito para que a paz exista no seu lar? Para que a sua família viva em paz e não em pé de guerra, seja a guerra explosiva ou seja a guerra fria, que é tão ruim. Você tem paz? Você vive em paz com você mesmo, com você mesma? Como são felizes os pacificadores. E eu quero terminar, então, pensando no último ingrediente dessa receita de Jesus para uma vida feliz. Felicidade é um jeito de se viver aqui e agora. Como são felizes os perseguidos por causa da justiça. Como são felizes aqueles que são perseguidos porque fazem o bem. Porque estão semeando o bem. Muitas vezes são incompreendidos. São desprezados. E às vezes realmente perseguidos. O que essa receita significa para você? É um negócio difícil. Como a gente pode viver assim? Sendo humilde de espírito, chorar o choro do arrependimento, da sensibilidade, ser manso, saber abrir mão dos direitos, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, se preocupar com o bem-estar dos outros, ser limpo de coração, ser mais sincero, mais autêntico, ser pacificador e aguentar as incompreensões, porque estamos fazendo o bem. Como a gente pode viver assim? Será que nós temos essa condição e essa capacidade? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre um tipo de vida que agrada a Deus, ele pergunta: quem é suficiente para essas coisas? Quem de nós é suficiente por si mesmo para viver uma vida assim? Na verdade, nós não somos. Mas Paulo, depois na frente, 2 Coríntios 3, 5, ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Deus pode nos ajudar, e de fato quer nos ajudar. Quer tocar a nossa vida para que a gente viva essas bem-aventuranças. Para que a gente seja verdadeiramente feliz. Para que a gente viva uma vida que vale a pena. Que nos traga satisfação. E uma vida que abençoe os outros que estão próximos de nós ou que estão um pouco mais distantes de nós. Você é feliz? É possível ser feliz. Porque a felicidade é um jeito de se viver. Aqui está a receita de Jesus. Aplique-a sob a graça de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Amém.